Bom dia, pessoal! E hoje nós vamos estar dando início, ao nosso módulo 2 e é o nosso quarto capítulo, Figuras geométricas espaciais, Figuras geométricas espaciais. E aí na página 104, nós vamos dar início aos poliedros, Poliedros e não poliedros, que vocês já viram no ano passado, a maioria que estudou comigo, onde a gente fez a confecções com jujubas, enfim. E aí eu vou fazer a leitura com vocês, é um assunto super fácil, um assunto que vocês já dominam, já conhecem. Quem não viu ano passado, viu com certeza no quinto e quarto ano, tá bom? E aí, começa dizendo assim: nas paisagens das grandes cidades é comum vermos edifícios e construções das mais variadas formas. Algumas delas nos fazem lembrar figuras geométricas espaciais. E aí ele diz o seguinte, para você observar três paisagens que ele trouxe para você, o livro no caso. E aí ele traz o edifício da ONU, Se você observar, ele parece um paralelepípedo, tá? Uma caixinha, ele não é um cubo porque as dimensões dos lados são diferentes, parece um paralelepípedo. O outro é a Catedral de Londrina. Essa Catedral de Londrina parece o quê? Uma pirâmide. E a entrada do Museu de Louvre, lá em Paris, na França. Bom, e aí embaixo ele diz o seguinte: poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície ela é formada apenas por polígonos. E aí os poliedros eles vão se classificar em dois. Ou ele é um prisma ou ele é uma pirâmide. O que é um prisma? O prisma ele vai ter a base igual, a base de baixo e a base de cima. No caso aí, esse edifício da ONU, A base dele ele vai ser igual. Quando eu pego uma caixinha de sapato, ela é um prisma, tá? Por quê? O dado é um prisma, porque a base de baixo é igual da base de cima. E a pirâmide a gente já sabe, A parte de baixo e a parte de cima ela vai formar uma casinha, Então, a Catedral de Londrina, ela é uma pirâmide, porque só tem uma base, E a outra ela não é uma base. E o prisma, no caso, vão ter duas bases iguais, a de baixo, e a de cima que não deixa de ser uma base. Virando a página, a gente vai ver agora não poliedros. O que é não poliedros, Está grifado de amarelo, que diz o seguinte: não poliedros são figuras geométricas espaciais cuja superfície tem pelo menos uma parte curva, ou seja, não plana. Essa parte curva é uma parte arredondada, E aí ele também traz três figuras para vocês. O Ericsson Globe, que é quase um globo. Tem a Torrezinha e tem a Catedral de Maringá. Todas três, ela tem essa parte arredondada. Então, para nós, o que é que nós temos como não poliedro? Nós temos o cilindro que a gente vê um cano, a latinha de refrigerante. Nós temos o cone, casquinha de sorvete, aqueles cones, aquele chapéuzinho de aniversário, aquele em formato de cone. Temos também aqueles cones para sinalizar, de trânsito. Então, nós vamos ter cone, cilindro e a esfera. A esfera é aquela bolinha de futebol, pode ser de vários tamanhos. Então, para a gente classificar, esses três é o que nós mais utilizamos e vemos: cone, cilindro e esfera. Esses três são não poliedros. Por quê? Porque eles têm essa parte arredondada, essa parte com curva. Feito isso, tem uma atividade super simples no livro que vocês vão fazer, tá? E aí eu vou só explicar para vocês. A atividade está na página 106. A questão 1, ele pede para você associar os desenhos que ele deu, ele dá aqui, A, B, C e D, uma pecinha de dominó, um cofrezinho feito numa lata, um dado,
uma piramidezinha e uma bola de futebol. E aqui embaixo ele pede para você associar. Essa figura A parece com qual dessas? E aí você associa, né? No caso aqui a A associa com essa. E aí dentro do quadradinho eu coloco letra A. Na questão 2, ele pede para você associar se ele é um poliedro ou não poliedro. Você olha, se tiver uma parte arredondada ou uma curvazinha, é não poliedro. Se não tiver, poliedro, tá? Questão 3. A questão 3 diz assim: classifique em poliedro ou não poliedro a figura geométrica espacial correspondente a cada uma da planificação. O que é uma planificação? É eu pegar, né, o poliedro ou não poliedro, a figura, e desmontar ela. Ela vai vir desmontada assim, ó. Quando eu for encaixar essas partezinhas, né, eu vou formar uma figura. E aí tem a pergunta: quando você montar ela vai formar um poliedro ou um não poliedro, tá? Então, imagine que você montou, né, ela, e aí você me diz, na letra A, é poliedro ou não poliedro? B e C, a mesma coisa. Já a questão 4 diz o seguinte: o professor do 7º ano, ele distribuiu alguns objetos na mesa, né? Tem uma mesinha aqui, ó, e aí ele distribuiu vários objetos, poliedros e não poliedros. Depois pediu aos estudantes que os reparassem em 5 grupos, de acordo com a figura geométrica. De acordo com a figura geométrica espacial que cada uma delas lembra. Qual objeto eles devem colocar no mesmo grupo? Aí vem a pergunta: no grupo da casquinha de sorvete. O que é a casquinha de sorvete? Aquele conezinho, né? Que bota a bolinha de sorvete em cima. A casquinha de sorvete. Qual desses objetos ficaria no mesmo grupo que ele? Aí vocês colocam o nome aqui embaixo, nessa linhazinha. E a outra pergunta é: da antena de TV, qual deles a gente colocaria? Tá? Anteninha de TV, né? Todo mundo sabe o que é. E as 5, para terminar, 5 questões bem simples, diz o seguinte: desenhe 2 objetos de seu dia a dia que lembrem figuras geométricas espaciais. E aí, dentro desse quadrado, vocês vão fazer esses desenhos. São 2, tá? Essa atividade, né, ela não precisa ser enviada, vocês vão fazer no livro mesmo. E em breve, assim, quando nós estivermos retornando para as nossas salas de aula, eu vou fazer a correção com vocês, tá bom? Tenham um bom dia, boa aula, não esqueçam de fazer a atividade e até a nossa próxima videoaula.